Se há alguns meses existia uma discussão sobre a chegada ou não da dominância dos ursos no mercado, hoje essa discussão já nem existe mais. Mais cedo ou mais tarde, um período de baixa chega e aqui a gente está em mais um. E não vale dizer que o problema é só com as criptomoedas. Basta a gente ver o mercado de ações e ver a agitação, a apreensão em todo lugar. No vídeo de hoje a gente vai ver quais seriam essas visões dentro do mercado, dentro do momento do mercado de criptomoedas. Esse é um vídeo baseado em outro vídeo de um dos maiores canais do YouTube em inglês sobre criptomoedas. Então você vai ver aqui os ensinamentos dele, quais são de minhas opiniões e adaptações de acordo com o que eu acredito. E o link vai estar na descrição caso você queira ver o vídeo original. Então vamos lá. Como eu disse, o mercado em baixa tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Ou ainda, a gente pode falar que temos boas e más notícias sobre o momento de queda que enfrentamos. A má notícia é, a gente não sabe quanto tempo leva um período aí de baixa, esse período dominado pelos ursos. Mas a boa notícia é que é esse momento em que os investidores tomam decisões que os tornam ricos. Por exemplo, em 2001, as ações da Amazon caíram 93%. Se você tivesse comprado naquela época, você teria um retorno de 400 vezes hoje. Ou se a gente olhar o S&P 500, houve uma subida de 73% desde o crash da pandemia. E olha que interessante, o lendário investidor Warren Buffett finalmente começou a gastar o seu dinheiro. Isso é um ótimo sinal que as oportunidades de valor estão apenas começando a aparecer novamente. Então, baseando-se nesses exemplos que eu acabei de dar, a minha pergunta para você é: você prefere ficar de fora do mercado agora ou acredita que compensa aproveitar as oportunidades? Antes da gente continuar falando sobre estratégias que podem ser lucrativas nesse mercado em baixa, primeiro vamos entender qual que é o motivo de todos acharem que o mercado de 2022 será de preço negativo para a maior parte dos mercados, tanto tradicionais quanto de criptomoedas. Os ativos digitais já passaram por grandes altos e baixos nos últimos anos, mas não é o que aconteceu com o mercado de ações, que está subindo há cerca de 12 anos. Então, uma hora, a gente tem que passar por uma correção. Isso é normal, isso é saudável até para a economia. Qualquer investidor regular irá passar por momentos de correção e o que estamos passando neste ano tem muito a ver com incerteza sobre o futuro. Olha só esses dados sobre a economia americana. A inflação americana está em sua máxima de 40 anos. As cadeias de suprimentos tomaram um baque em 2020 e ainda nem estavam completamente recuperadas quando a guerra na Ucrânia iniciou. E a incerteza também tem dominado o mercado de criptomoedas. Só lembrar o que aconteceu com a Luna, toda essa discussão de stablecoins, isso aconteceu tudo há poucos dias atrás, né? Então a única certeza que temos é que o futuro é muito incerto. Os números sobre inflação não estão sob nosso controle. Não tem nada que possa prever os impactos das declarações bombásticas de personalidades importantes como Lula, Bolsonaro, Joe Biden na economia. Então, aqui lembre-se que mesmo que você não tenha controle de nada disso sobre a boca dessas pessoas ou as atitudes delas, você pode controlar as suas decisões dentro do mercado. Você já deve ter escutado eu falar muitas vezes que psicologia de mercado é indispensável e consegue definir o sucesso ou o fracasso no mercado. Então a sua postura no mercado define o seu futuro financeiro. Mais um exemplo, olha o preço das ações da Netflix. Você pode olhar aquilo e dizer que nunca vai investir porque pode achar que uma boa empresa não pode ter quedas bruscas. Pode achar as ações uma porcaria pela queda que aconteceu. Mas você também pode encarar que ela é uma das maiores empresas de mídia do mundo e está se adequando para ser mais lucrativa no futuro, sendo que isso tem feito com que suas ações tenham tido um preço muito descontado. E nem é só ela. A maior parte das ações de empresas de tecnologia tem enfrentado problemas semelhantes. Agora vamos pensar no Bitcoin. Quando estava lá em alta história, que é 69 mil dólares, eu ouvi muita gente falando que daria tudo para comprar essa moeda abaixo dos 30 mil dólares. Pois é. O preço está variando entre 28 mil e 31 mil dólares e são essas mesmas pessoas que criticam o Bitcoin agora porque, na opinião delas, é muito volátil e não vale a pena. Dá para entender isso? Esse é aquele ciclo conhecidíssimo de otimismo que segue euforia, medo e, finalmente, pânico no mercado. E o mercado não vai mudar.
mas você pode descolar desse pensamento de manada e ter uma abordagem diferente dessa vez. Se você está acompanhando até aqui o nosso pensamento, você já entendeu que você não deve agir tanto por emoções de euforia e de pânico, que é o que muitas vezes a gente vê no mercado. A gente tem que saber como agir em momentos de queda, assim como também é muito importante ter um planejamento para momentos de extrema euforia no mercado. E muitas vezes isso tudo é muito mais simples do que parece. Às vezes, basta continuar seguindo em frente, continuando a fazer a mesma coisa que você fazia antes do mercado sangrar. Eu, particularmente, sou um defensor da estratégia de compra por preço médio. Então vamos supor que você já compra toda semana R$100 de Bitcoin. Por que você deveria parar de comprar justamente agora, quando o preço está caindo e então o preço está cada vez mais barato? Entende como é uma barreira mais emocional do que lógica? Se você já pesquisou os fundamentos sobre Bitcoin, você já decidiu que é um ativo promissor no longo prazo, por que você pararia de comprar logo quando poderia acumular mais criptomoeda? E ainda é fato que o mercado em baixa geralmente não dura tanto quanto o mercado em alta. E geralmente, o mercado em baixa perde muito menos do que o ganho no mercado em alta que vem depois. O problema é que nossa percepção de mercado no período de queda é afetada pelo nosso psicológico, que tende a nos cegar para essa realidade. E claro que nem todas as pessoas possuem o mesmo perfil e nem todo mundo precisa concordar com o que eu penso aqui. Esses são pensamentos sobre o mercado, o que é longe de ser uma recomendação de compra, venda ou mesmo uma tese com validade comprovada de qualquer forma. E se você não se vê no perfil nervos de aço e resiliência nos momentos de crise, talvez uma abordagem, seja de sair do mercado por um tempo ou enquanto o momento de turbulência permanecer. O que é complicado nesse cenário é que como que você vai saber qual que é a hora que o mercado está parando de cair e vai retomar um cenário positivo? Na teoria, isso parece até bem tranquilo, fazer algumas análises e tal. Mas a verdade é que na prática, essa tarefa é muito difícil. Se alguém pudesse descobrir com alguma certeza onde é o topo e onde é o fundo do preço do Bitcoin, já estaria podre de rico e nem teria mais muitas das preocupações que a gente está discutindo aqui nesse vídeo. E é por isso que a minha estratégia continua sendo a de compra a preço médio. Uma outra coisa que eu tenho feito é focar um pouco mais no Bitcoin e deixar as altcoins por agora de molho. E parece que tem dado certo. Se a gente for olhar, a dominância do Bitcoin tem aumentado, então ele tem perdido um pouco menos do que as outras altcoins. Quando eu mexo com altcoins, geralmente é tentando fazer alguma operação para aumentar os meus satoshis. Então, nesse momento, preço médio e foco no Bitcoin. Essas têm sido as minhas estratégias, mas eu quero saber também qual tem sido a sua abordagem durante essa fase do mercado. Concorda com a minha abordagem do preço médio? Comente aí, por favor. Eu faço muita questão de ler e responder todos os comentários e, claro, aprender com eles. Por hoje é só e eu te vejo no próximo vídeo da Academia Criptomaníacos.